para as empresas e para as pessoas, a desjudicialização é possível, porque a desjudicialização é um movimento vinculado à cultura, não é um dado da natureza. Dado da natureza, muitas vezes a gente não pode resolver. Mas dado da cultura, a gente tem condições de resolver. Porque tem empresas que estão mais judicializadas e outras que estão menos judicializadas. Essa é uma realidade que a gente precisa encarar e ter coragem de fazer isso. Desjudicialização não é terra para a gente que anda arrastando os pés, porque dá mais trabalho do que você fazer o processo judicial. Bem, é isso, né? Já escolheram o parlamentar para poder começar a falar, é sempre um risco. Mas vem nesse sentimento aqui de diálogo entre instituições e parlamento. Agradeço, em primeiro lugar, a toda a coordenação do ExpoJude pelo convite, honroso em participar, ser o único membro do parlamento, entre Câmara e Senado Federal, a estar aqui presente, demonstra a importância, né, do trabalho que temos conduzido dentro do Senado Federal. Também foi assim na Câmara, vamos falar um pouco disso, né, dialogando com temas que dizem respeito à inovação, que dizem respeito, claro, aos temas do direito. Sou advogado de formação, formado nos bancos da nossa Universidade Federal da Paraíba, temos muitos paraibanos aqui presentes, inclusive o desembargador Fred Coutinho, futuro presidente do TJ, que encontrei ali pelos corredores. Em nome dele, saudar todos os operadores do direito que estão aqui. Fiz minha pós-graduação na Universidade de Granada, na Espanha, em Direito do Consumo, Direito dos Consumidores, que é um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. E chegando ao parlamento, Trícia, em 2007, tá certo? Então, por isso que me chamam de Uber, a cara é de novo, mas a quilometragem é rodada, né? Então, nós tivemos lá 4 mandatos dentro da Câmara dos Deputados, antes de chegar a esse mandato de senador, e dentre os diversos temas que conduzimos lá com relevância, conversava há pouco, né, com o João, com o Matheus, com a Trícia, a respeito da experiência de ter sido relator, subrelator, na verdade, do novo CPC, lá nos idos de 2013. E quando a gente fala, e o tema do nosso painel para introduzir trata sobre isso, formas de desjudicialização, e isso traz conceitos como mediação, arbitragem, conciliação. O novo CPC, lá em 2013, ele já foi de vanguarda a apontar caminhos, a balizar determinadas situações que naquela época eram inovadoras. Praticamente 10 anos depois, a gente já conversava aqui, caberia, né, até já uma reformulação. Mas esse foi o olhar quando nós, lá em 2013, avançamos, né, no debate do novo CPC. E nós viemos do Código Buzaide de 1971, salvo engano, 73, então faziam 40 anos, né, em 2013, exatamente isso. Então a gente pensava um código não para simplesmente valer para aquela década, mas algo que pudesse apontar caminhos para os próximos 40, 50 anos. Então, dentro da nossa subrelatoria, que foi a relatoria da parte geral, na verdade, o maior dos livros, né, do novo CPC, 2 temas eu trago aqui para essa introdução para ver como a história ela é feita de passos. Então, lá, 2 temas chamam a atenção para a gente poder chegar a esse momento de discussão. A reformulação, né, do capítulo sobre mediação e conciliação, apontando realmente caminhos, não no estalar de dedos, mas que um processo que vai sendo amadurecido do ponto de vista cultural, de que a mediação e a conciliação é a forma preferencial da solução de litígios, né, e não chincanas processuais que atrasam por 8, 10 anos. E um outro tema foi o capítulo sobre aquilo que se chamava, entre aspas, de processo eletrônico, naquela época, né? O processo não se tinha nem a expressão direito digital tão presente como é hoje, era direito eletrônico que se falava, e nós conseguimos
até evoluir com relação ao anteprojeto, que tinham citações esparsas no texto, salvo engano de memória, eram 51, algo desse tipo, e nós conseguimos condensá-las em um capítulo específico, né, da comunicação eletrônica dos atos processuais. Não se falava, Matheus, naquela época, João, nem em direito eletrônico, direito digital, ou processo eletrônico, ainda era muito incipiente, né? Se falava, mas era muito incipiente. Aí eu me lembro bem dessa expressão, aquele momento que a gente podia trazer a comunicação eletrônica dos atos processuais. Mas desde aquela época a gente já pegou conceitos como plataforma aberta, né, chaves processuais, coisas que traziam macro, mas não fechavam demais os conceitos, exatamente por uma percepção de que a velocidade das transformações já era tão grande que, se a gente fosse querer descer a minúcias e detalhes, já nasceria velho aquele código, e a gente acertou. É muito bom olhar com a perspectiva de 10 anos depois, de se ver que aquilo que foi escrito há 10 anos atrás ainda cabe e ainda compreende dentro das transformações que estão acontecendo hoje, que, claro, aquilo que é mais específico vai para a legislação esparsa, vai para a legislação específica. E a gente está falando de inteligência artificial, tá certo? Nós estamos falando, né, de processos digitais onde o papel hoje praticamente vai desaparecendo, né, por todos os tribunais brasileiros, e é uma realidade que, quando a gente olha para trás, eu gosto sempre de fazer esse exercício, porque se costuma dizer, e é verdade, que o brasileiro tem memória curta, né? Quando a gente olha para trás, a gente não imagina que tivesse com passos tão significativos na realidade que trazemos hoje. Então, dentro dessa fala e dessa introdução inicial, concluí dizendo que esse momento, né, que trouxe junto comigo na condução da nossa vida política no parlamento, né, como jurista, com formação consolidada e trabalhando nessas transformações do direito, nos faz chegar a esse momento, aonde no Senado temos sido essa referência, por exemplo, na discussão da relatoria dos 9 projetos, né? O presidente Rodrigo Pacheco me designou para ser o relator dos 9 projetos da Comissão de Juristas, presidida pela ministra Regina Helena, do STJ, que trata sobre a modernização do processo administrativo e tributário, que vai ser um tema aqui que tenho certeza que vai permear também a fala dos nossos outros 3 palestrantes. Esse tema dessa modernização do processo administrativo e tributário, ele traz a mediação, a arbitragem, a transação tributária, administrativa, para dentro do processo com legitimidade, porque um dos temas hoje que afastam essa realidade é a falta de segurança jurídica para o próprio servidor público, para o próprio profissional. Como é que eu vou fazer uma transação tributária? Em que limites? Como é que isso está balizado? Qual é o norte que me aponta? Então, a legislação ela moderniza todo esse arcabouço, ela traz segurança jurídica e ela dialoga com a outra iniciativa do parlamento, que é a reforma tributária. Mas a PEC da reforma tributária, que vem de trazer um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz, e aqui eu trago esse tema, né, do diálogo das grandes empresas, porque a reforma tributária ela se presta a isso. Não vou falar sobre reforma tributária, não cabia outro painel aqui, outro painel não, outro simpósio todos, mas a linha da reforma tributária, o tripé é esse, é um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. Mas só a mudança de modelo tributário, trazendo o IVA, não mudaria tudo o que se precisa. O grande gargalo do sistema tributário brasileiro está no contencioso, está no processo administrativo e tributário, que é arcaico, que é obsoleto, que é ultrapassado, só atrapalha a vida de quem quer produzir, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como sendo um dos piores lugares para se fazer negócio no mundo. E mesmo assim, o herói da resistência, o empreendedor brasileiro, continua lutando contra esse manicômio de leis, contra essa extorsão tributária que muitas vezes acontece no Brasil, que eu digo que é tão confusa, no Brasil é tão confuso que até o simples é complexo. Então, esse é o conceito que nós temos trabalhado, claro, dentro
desse tempo inicial aí, desses 10 minutos, eu trouxe essa abordagem para que a gente diga que o parlamento está de portas abertas, de mão estendida. Eu acredito que a Expo Jude acerta ao colocar sentado à mesma mesa diversos atores desse processo. Essa é a vocação do parlamento, é sentar o judiciário, as empresas, o parlamento, operadores do direito, academia, cientistas, pesquisadores, para conseguirmos formular aperfeiçoamentos de lei. Ninguém produz uma lei perfeita. Ela vem do diálogo, ela vem de construção. Só o parlamento, dentro de 4 paredes, não a produzirá. Então, minha presença aqui é também um gesto da mão estendida do parlamento, para, ao final, receber, Ademir, de todo o caldo cultural que é trazido por esse momento, para que a gente transforme ele em letra de lei, né? Pensar é muito bom, falar é muito bom, pesquisar é muito bom, mas se a gente puder encaixar isso com o diálogo da vida real, transformando em letra de lei para aperfeiçoar a legislação, vocês encontrarão uma porta aberta no Senado Federal. Muito obrigado. É pela ordem. Pela ordem, né? Bom dia, meu nome é João. Agradecimento à organização da Expo Jude, né, e a alegria de compartilhar a mesa aqui, senador. Eu fiquei muito feliz, né, porque eu tenho algumas observações de natureza legislativa e a sua presença, né, legitima essa percepção. Professora Trícia Dias, uma amiga de longa data, né, que joga em várias pontas, né, é do mundo da idealidade, portanto é episteme, de um lado, é do mundo da realidade do julgamento do judiciário, hoje coordenando no STF uma área importantíssima e, portanto, enfrenta o mundo da realidade, e isso a torna uma profissional ainda mais capacitada para ajudar a resolver problema, que é para isso que a gente existe. Eu queria deixar aqui fixado na minha compreensão algumas coisas antes de falar sobre desjudicialização. A primeira delas é que a parte qualificação mais refinada de determinados trechos da legislação, nós não temos desculpa para desjudicializar, porque desde a resolução 125 do CNJ, da lei 13140, do novo CPC, que o senador Efraim muito bem explicou aqui, existe autorização legislativa. Ela só precisa ser aprimorada nos detalhes. Eu vejo, por exemplo, o papel das serventias extrajudiciais, e aí tem o 6204 da senadora Soraya, né, que é um dos muitos que tem dentro do parlamento, e que a gente precisa, dentro do parlamento, fazer uma coordenação de todos esses projetos. Para quê? Para que ele funcione no mundo da realidade, ou seja, ele saia do direito positivo e venha para a economia positiva, aquela que funciona pelos heróis do empreendedorismo, nos termos que nos colocou aqui o senador Efraim. O outro, e dialoga com a temática desse seminário, desse encontro, é a questão dos legal operations. Tá? Nós precisamos ter muita consciência da importância vital que ocupa para todas as organizações. Quem não entrar forte no ramo da tecnologia, reestruturando as suas áreas, vai ficar no tempo da máquina de datilografia, não adianta, vai ficar para trás, mas o direito é mais do que isso. Ele precisa de estudos sofisticados para usar as funcionalidades do legal operation no mundo real do direito positivo e dos precedentes judiciais. A gente precisa ter bastante essa consciência. O outro é que é o seguinte, existe uma judicialização exacerbada no país. É um lugar comum. No ano passado, nós estávamos no CNJ em número 2023 com 78, agora a gente já subiu para 82, deu uma empinada de 5%. Tá? Apesar dos esforços, o ministro Barroso, por exemplo, no campo da execução fiscal, vem trabalhando muito forte, né, para que isso seja revertido. Pois bem, agora eu vou, até se alguém estava aqui do CEP, no Centro de Estudos e Pesquisas da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, há 2 semanas, vai me perdoar porque eu vou conversar uma coisa parecida que eu conversei lá. O meu último trabalho escrito, no mês passado, é um recorte do recorte do recorte da judicialização. E eu vou explicar o porquê. Quem quiser se aventurar, achar que desjudicializar é passar um rodo, é o caminho para dar errado.
né? Então, você precisa fazer um recorte do recorte. Então, o recorte que eu fiz é empresa que cota no mercado de valores de grande porte na posição de réu. É para esse que eu quero falar. Por quê? Porque eu quero introduzir um tema dos custos de transação que nem sempre são percebidos pelos operadores do direito e pelas próprias empresas. Detalhe, por que eu resolvi explorar essa dimensão? Porque essa dimensão emociona o board das companhias. A companhia não quer saber se a tese jurídica é boa, se é maravilhosa, se é original. No final do dia, ela quer saber o seguinte: eu ganhei ou perdi? É isso que o board da companhia quer escutar. E dentro do universo do direito, o recorte custo de transação, ele emociona o board. Eles gostam de discutir, inclusive porque é um campo, no caso dos bancos, que só tem especialista. Então, eu fiz a primeira aproximação dos custos de transação que diz respeito a uma trilogia. Todo mundo reconhece o custo na posição de réu da sentença. Perdi 10, 20, 30, 40, 50 mil. A sentença eu tenho que pagar, porque senão vão baixar em júri para cima de mim. Esse todo mundo reconhece. Agora tem um que, no caso dos bancos, é uma desgraça. Porque tem o custo de carga do processo, seja com advocacia própria ou terceirizada, o custo da vida do processo, as custas judiciais, os custos de oportunidade de capital, os custos de contingenciamento pelo CPC 25, que são as provisões que são feitas nos termos da legislação acompanhada pela CVM, por isso que eu me referi a empresas que cotam em bolsa de valores, mas empresas que não cotam também têm essa dimensão. Eu não gosto de falar dele, mas assim, de vez em quando eu falo, tá? Porque eu escrevi um trabalho sobre imagem institucional, um ativo a ser protegido, professora Trícia, senador, cuja conclusão foi: eu não sei o que é. Eu trabalhei uns 4 ou 5 meses e no final disse: eu não sei o que é o custo da imagem institucional. Porque o custo da imagem institucional é muito utilizado para jogar lixo embaixo do tapete, que tudo o cara pode dizer que é imagem. E eu estou trabalhando exclusivamente com custos mensuráveis. E tem um outro custo, senador, que é uma questão de política pública, com orçamento público financiado a partir das leis do parlamento, que diz respeito aos custos sociais. Ninguém desconhece que o sistema de justiça arrecada muito menos do que o que ele paga. É 1,2% do PIB. A gente tem um déficit de arrecadação em torno de 90 bilhões, na minha última conta, e o CNJ em números 2024, composição de 2023, lá pela página 70, o relatório. Por isso que eu não vou ficar falando aqui sobre números. Ele fala de uma externalidade de custo para a sociedade por processo per capita de 650 e alguns reais por pessoa ano. Então, eu vou ter determinados processos judiciais que não pagam nem o custo social. E aí, como tributária é uma das áreas do seu domínio, o que é que ocorre? Ou eu vou ter menos serviços para a sociedade, porque o recurso está sendo consumido do outro lado e a despesa obrigatória, ou eu vou meter uma pressão social na pobre das empresas para poder fazer mais arrecadação para cobrir esses custos. A existência desse número de processos na sociedade brasileira é o que em economia se denomina a tragédia dos comuns. Todo mundo se lasca. Então, é isso que está acontecendo. Então, a sociedade e outra, uma empresa, e eu falo a partir do Banco do Brasil, porque eu falo a partir de uma empresa que eu gosto muito de trabalhar por lá e tenho um carinho muito grande, mas o Banco do Brasil é uma empresa de mercado, mas ela tem um olhar público para as coisas. A gente se preocupa com isso. Quer dizer, quanto menos pressão fiscal eu tiver sobre a sociedade para o financiamento dos seus serviços básicos, mais negócios vão poder ser viabilizados e o país vai para frente no seu desenvolvimento econômico. Então, esse recorte dos custos, que precisa ser analisado, nas duas primeiras dimensões, ninguém tem dúvida. Nas duas primeiras dimensões, algumas empresas acham que é só o custo da sentença. Acham que aquele estado vegetativo dos seus empregados ou da sua contratação é despesa comum, corrente, como fosse uma conta de água e luz, nem entra na cabeça dele, e muitas vezes, em muitos processos, o custo número 2, que é o custo de transação interna, é superior ao custo da sentença. E ele não está sendo observado com carinho. E tem o terceiro, que é o custo social, que diz respeito a esses temas.
Recentemente, eu deixei lá no CEP, com a professora Marina, com o professor Zavaglia, um pequeno paper para revisão, que é para o povo atirar pedra para ver se eu melhoro um pouco, né, aquilo que eu quero expressar, né, na minha produção teórica, tudo que eu venho fazendo. Então, eu sou João, do Banco do Brasil, um homem que saiu do mundo prático dos processos judiciais, foi para a academia, teorizou sobre judicialização e voltou para o mundo prático, novamente, com uma prática teorizada, para ver se a gente ajuda o banco e o país a sair da manguaça em que ele se encontra. É isso. Muito obrigado. Assumir a função de mediador com a palavra, Trícia. Muitíssimo obrigado, senador. Eu vou pedir licença e autorização para falar do púlpito, porque nenhum evento de tecnologia como esse eu resolvi ser disruptiva e trazer papel. Licença. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer imensamente o convite para participar da Expo Jude, 8ª edição. Esse é um evento que eu já acompanho há muitos anos, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar, sempre com grande admiração para os organizadores, porque hoje eu vejo como realmente esse evento é de expressão nacional e tem representado, já tem um calendário fixo, né, no nosso ano de eventos jurídicos e tecnológicos. Quero cumprimentar meus colegas aqui de mesa, o senador Ibrahim Filho, que eu tive o prazer de conhecer hoje, uma honra estar com o senhor aqui nessa mesa. O doutor João, que já é um antigo amigo do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem já vários projetos interessantes juntos. E o doutor Matheus Casimiro, com quem eu trabalho e tenho a alegria de desfrutar também de inúmeras novidades sobre os processos estruturais no Brasil. Mas o tema aqui é desjudicialização, e eu fiquei feliz em saber que o senador Ibrahim foi da comissão do Código de Processo Civil, e é um código, eu sou processualista, então eu estou aqui falando dos meus temas de paixão, né, que é o processo civil, mediação, conciliação e a desjudicialização. Mas para a gente contextualizar um pouco, a gente tem que pensar que o Código de Processo Civil, efetivamente, eu não estou puxando sardinha, tá, senador? Ele foi realmente importantíssimo para que a gente chegasse hoje ao estado de coisas que permita como o senador falou, priorização da solução de conflitos, a superação do monopólio do Poder Judiciário na resolução de conflitos e nós tivemos uma alteração de perspectiva do acesso à justiça, que hoje contempla a justiça estatal, que é o Poder Judiciário, que nós já conhecemos, a justiça arbitral, que tem sido extremamente importante e, ao mesmo tempo, tem dialogado muito com a justiça estatal, e a justiça conciliativa, que é essa que prioriza, que empodera as partes para que elas próprias possam resolver os seus conflitos de forma consensual. E isso tudo está dentro também de um contexto do que a gente chama de justiça multiportas, né? A gente tem falado muito sobre esse tema, especialmente no processo civil, que é uma ressignificação do acesso à justiça para contemplar diferentes ambientes e diferentes métodos de resolução de conflitos. Então, quando a gente fala de métodos, a gente está falando de conciliação, de negociação, de mediação, a gente está falando do próprio processo judicial, que ele é extremamente importante, e muitas vezes ele vai ser o único capaz de solucionar os conflitos. E quando a gente fala em ambientes de resolução de conflitos, a gente tem o judicial, que é o já conhecido de todos. Nós temos o extrajudicial, que é o que a gente efetivamente tem que ampliar e tem que começar a ter esse olhar diferenciado, não por outra razão estamos aqui falando de desjudicialização. A gente tem o âmbito da administração pública, que é um âmbito muito específico e que tem trabalhado intensamente na desjudicialização dos conflitos, na prevenção e solução consensual dos conflitos, na esfera extrajudicial e na esfera judicial. E temos também o que eu chamo de justiça digital. Então, hoje, a gente tem um outro ambiente que tem sido super importante, que é o ambiente digital, que já está trazendo muitas alterações nas nossas realidades jurídicas, judiciais, seja no âmbito extrajudicial, seja também no âmbito judicial,
com a digitalização dos processos, com o uso de inúmeros sistemas que auxiliam os juízes e auxiliam na eficiência da prestação jurisdicional. Nesse caldo, né, de evolução legislativa, nós estamos com uma tendência cada vez maior de desjudicialização. Essa não é uma tendência só no Brasil, essa é uma tendência em outros ordenamentos jurídicos e que tem feito a diferença nas soluções de conflitos, soluções adequadas de conflitos. Aqui no Brasil, desde a década de 90, a gente já tem experimentado alterações legislativas privilegiando a solução extrajudicial de conflitos. Então, inúmeros conflitos e inúmeras situações que antes eram relegadas ao Poder Judiciário, que dependiam de uma chancela judicial para que ele tivesse algum tipo de efeito, hoje a gente já traz para o âmbito extrajudicial esses efeitos e essas possibilidades de solução dos conflitos. Tanto que hoje, doutor João, a gente usa 3 expressões, né, na academia, enfim, no processo civil, a gente fala em desjudicialização, que é quando a gente tira do Poder Judiciário conflitos e situações que dependiam dessa intervenção do Poder Judiciário. A gente fala em extrajudicialização, que são esses ambientes extrajudiciais já consolidados, como, por exemplo, a arbitragem, a mediação extrajudicial, e a gente fala ainda em desestatização, que é tirar os conflitos do âmbito estatal, seja a solução por meio do Poder Judiciário ou de outro ambiente. E aqui no Brasil a gente tem inúmeros exemplos de desjudicialização. Realização de perícias, e aí eu não vou falar o número das leis, porque são várias, mas os exemplos: realização de perícias extrajudiciais, a própria lei da arbitragem é muito significativa para uma solução por meio de uma justiça privada, fora do Poder Judiciário. Nós tivemos, como o doutor João falou, a lei de mediação, que ela prevê a mediação no âmbito judicial, mas também prevê a mediação no campo extrajudicial, e hoje nós temos inúmeras câmaras de solução de conflitos que fazem mediação, fazem conciliação. Nós temos o próprio CPC, que foi de vanguarda, não estou puxando sardinha para o CPC, não, mas, de fato, o CPC, que entrou em vigor em 2016, ele já trouxe inúmeras possibilidades de judicialização, seja os advogados hoje podem ouvir testemunhas fora do juízo, as comunicações podem ser feitas de forma extrajudicial, e isso foi realmente uma evolução quando a gente trata de solução de conflitos. Muito interessante também um outro método extrajudicial que veio agora na reforma de 2021, da Lei de Licitações e Contratos Públicos, que foram a possibilidade de solução por meio dos comitês de resolução de disputas. Então, naqueles contratos públicos de muitos anos, né, às vezes os contratos de uma ferrovia depende de 30 anos, né, um contrato de 30 anos, esses comitês, eles atuam desde o início do contrato para prevenir e solucionar os conflitos e, consequentemente, evitar a judicialização. Porque a gente sabe que, por exemplo, uma grande obra, se ela é paralisada por uma ação processual, por uma ação judicial, a gente sabe os prejuízos que isso pode causar na administração pública, o erário, enfim. Então, esse método, comitê de resolução de disputas, ele é extremamente interessante, ele veio também na evolução da lei de licitações. Um outro campo da desjudicialização que tem sido extremamente falado e esperado é o campo da execução. A gente sabe que hoje a execução civil e a execução fiscal são os gargalos do Poder Judiciário, né? Quando a gente vê o relatório da Justiça em números, a gente percebe que significam mais de 50% dos processos judiciais. O ministro Barroso ele tem procurado fazer um trabalho incrível, especialmente no âmbito da execução fiscal, mas isso realmente é um gargalo no Poder Judiciário. E nós temos 2 projetos de lei em andamento, um que trata da desjudicialização da execução civil. O que é isso? A execução poderia ser feita por um agente de execução. Isso já tem modelos em funcionamento na França, em Portugal, que são de sucesso. E, por meio desse projeto, o agente de execução seria as serventias extrajudiciais, como o doutor João falou.
Temos um projeto também para instituir a execução fiscal administrativa e a arbitragem tributária, mas lembrando que esse projeto que o senador falou, que fala do processo tributário, ele foi desmembrado em vários PLs e, pelo menos em 3 deles, falam da mediação, da negociação, da transação e também da arbitragem. Um outro campo importante para a gente que é do direito, a autotutela. A gente sempre fala da autotutela como uma coisa proibida, né, como situações absolutamente excepcionais no nosso ordenamento. Mas hoje o processo civil tem repensado a autotutela. Algumas situações que já acontecem hoje na nossa prática, especialmente por meio dessa tecnologia toda que nós temos, alguns doutrinadores já estão enxergando uma autotutela nessas soluções de problemas ou de conflitos. Aí eu vou dar 2 exemplos. O Uber, o senador Ibrahim. Hoje, quando a gente pega um Uber e quando a gente aciona um Uber e demora mais de 5 minutos para o Uber cancelar, automaticamente cai uma multa, né? Cai uma sanção, enfim. Isso está sendo considerado uma autotutela, ou seja, a própria tecnologia tem dado as sanções quando há um descumprimento contratual. Alguns chamam isso de autoexecutoriedade e alguns estão chamando isso de autotutela, que é quando a própria empresa resolve a sua situação por meio das sanções que são autoaplicáveis. Um outro exemplo, quando a gente está num hotel e dá meio-dia a gente está fora do quarto, nosso cartão automaticamente bloqueia. Isso também tem sido considerado uma autotutela por parte dos hotéis que já cumprem aquele contrato de forma automática, sem precisar nem falar com o cliente. Então, para os senhores verem, quando a gente fala de desjudicialização, a gente está falando de muita coisa, né? E a gente sempre pensa no Poder Judiciário, mas fora do Judiciário tem um campo enorme que deve ser explorado. E esse painel, ele fala também especificamente da desjudicialização no campo empresarial. E aí, se a gente pega essa área empresarial, a gente tem que ver que são inúmeros os tipos de conflitos que podem acontecer na esfera empresarial. A gente tem conflitos de ordem material, a gente tem conflitos de ordem societária, a gente tem conflitos de ordem corporativa, a gente tem conflitos trabalhistas, a gente tem empresas em recuperação judicial ou em falência, e em todas essas situações, eu quero fazer uma correção aqui, já de público, eu tenho falado o nome do senhor errado, do senador Efraim, me desculpa, é o nervosismo de estar ao seu lado. Por favor. E por essa razão, por esses inúmeros conflitos que as empresas podem passar, as próprias empresas elas têm feito uma reformulação interna, e aqui o Banco do Brasil é um exemplo disso, reformulação interna para resolver os seus próprios conflitos, para resolver os conflitos do consumidor, para resolver os conflitos com os seus fornecedores, e para que isso não chegue ao judiciário, ou só chegue ao judiciário o que efetivamente não for resolvido no campo extrajudicial. Seja como forma de compliance, seja para atrair a credibilidade do consumidor. Eu, por exemplo, fico super feliz quando eu consigo resolver algum tipo de problema diretamente com a empresa, né? Quando eu consigo entrar no WhatsApp e resolver, quando eu consigo mandar um e-mail e resolvo, isso certamente me faz ser cliente dessa empresa e me manter nessa empresa, ao contrário do que quando acontece quando a gente não é respondido, quando a gente não tem informação, quando a gente não tem solução. E outra questão importante no campo jurídico é que as empresas elas estão tão preocupadas com isso que hoje não só o setor jurídico faz essa análise de risco da judicialização, faz uma análise econômica do processo para saber realmente se os custos compensam, como eles têm contratado advogados especialistas em negociação. Então, eu já tive a oportunidade de fazer algumas audiências com empresas cujos advogados
tinham especialização em Harvard, enfim, especializações bem potentes em negociação para que pudessem atuar nas causas. Já encaminhando para o fim, só mais 2 temas. Na área empresarial, eu reputo que tem sido muito relevante a gente pensar nas atuais plataformas digitais de resolução de conflitos, que são as denominadas ODRs. Hoje, nós já temos diversas empresas que possuem essa plataforma, né? A gente tem um exemplo que muito grande no Brasil, que é, por exemplo, o Mercado Livre, que ganha prêmios nacionais por conta de uma plataforma digital que resolve os conflitos do consumidor dentro da própria plataforma. Nós temos algumas instituições financeiras que já estão criando também plataformas de solução de conflitos. Isso é desjudicialização, isso evita a judicialização. Temos que pensar na plataforma pública consumidor.gov, que faz a intermediação entre o consumidor e a empresa. E tem também a Reclame Aqui, que tem a mesma finalidade. No âmbito da administração pública, a gente tem a PGFN com um programa incrível chamado Regularize, que você entra lá e você pode escolher se faz transação tributária, se faz conciliação, se faz negociação, você pode escolher o que você faz lá, parcelamento de dívidas tributárias, e isso tem sido muito efetivo pelos números que eu vi. E um último tema, eu não poderia sair daqui sem falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu hoje sou supervisora do Núcleo de Solução de Conflitos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse é um núcleo que cresceu muito esse ano, porque é um núcleo que tem feito muitas conciliações no âmbito do Supremo. Então, vocês imaginam, né? A pessoa chega lá, depois de, vamos ser bem otimistas, 5 anos na Justiça, chega no Supremo, e nós temos a oportunidade de ter também, no último grau de jurisdição, um acordo, uma possibilidade de soluções consensuais de conflitos. O NUSOL, o nome é NUSOL, ele atua com conciliação, mediação e cooperação judiciária, e ele tem feito realmente muitas conciliações em todos os tipos de demandas que chegam no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas interessante que eu tenho observado, e isso inclusive ontem eu fiz uma audiência nesse sentido, que tem a ver com a desjudicialização, é que em algum grau a gente também faz a desjudicialização. Por quê? Quando a gente marca uma audiência de conciliação, muitas vezes a gente não consegue resolver o conflito naquele momento, naquela audiência. Vamos para a segunda audiência, também não consegue. E tem sido muito eficaz quando as partes fazem uma convenção processual, pedem a suspensão do processo e vão para a esfera extrajudicial tentar efetivamente fechar os pontos de consenso para que depois isso seja homologado pelo ministro relator. Então, isso tem acontecido de forma bastante frequente, especialmente quando a gente está diante de empresas privadas que estão em algum polo, e essa é uma experiência que também, como eu disse, em algum grau, prestigia não só a solução consensual de conflitos, mas também a desjudicialização. Muitíssimo obrigada. Estou até na dúvida se vai direto para mim ou vai primeiro para o mediador aqui. Senador Efraim, por favor. Para o Matheus. Só para atender a formalidade, mas eu vou aproveitar que a Trícia abriu um precedente aqui, vou me levantar também, não porque eu trouxe papel, mas porque eu gesticulo demais. Então, eu já estava paquerando com aquele púlpito ali, onde eu posso falar sem o microfone na mão. E é o que eu vou fazer. Estão me ouvindo bem? Tá bom? Tudo certo? Ótimo. Bem, eu vou começar aqui a minha fala, que é bem difícil de fazer depois dessas 3 excelentes apresentações aqui, mas vou tentar fazer uma apresentação que chegue perto do que foi apresentado pelos 3, pelo senador, pelo João e pela querida amiga Trícia. E eu vou começar fazendo uma confissão sincera. Há umas 3 semanas, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Ademir, e ele me convidou para esse evento. E no primeiro momento eu fiquei muito feliz com o convite. Não que eu tenha ficado triste depois, mas depois eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque ele primeiro fez o convite e depois ele comentou qual seria o tema. Desjudicialização e a resolução e gestão de conflitos em grandes empresas. E isso me pegou.
Primeiro, porque, diferentemente da Trícia, eu não sou um especialista em desjudicialização, eu não estudo o tema e muito menos eu estudo direito empresarial. Na verdade, na graduação era uma das disciplinas que eu mais matava aula, para confessar também para vocês. Então, eu falei para ele, meu amigo, eu não sei se você errou o zap da pessoa, mas eu não sei se eu vou poder ser muito útil nesse caso. Eu sou professor de direito constitucional, eu trabalho em um núcleo de processos estruturais que são movidos contra o poder público, especificamente contra o executivo. Meu doutorado é em direito público. Mas ele falou, olha, eu sei disso, mas eu tenho certeza que você vai inventar alguma conexão e vai fazer alguma conexão com a gestão empresarial. E eu passei 2 semanas pensando sobre que tipo de conexão eu poderia fazer. Ou com o que eu estudo em direito público e direito constitucional, ou com o que eu trabalho dentro dos processos estruturais. Eu percebi que a resposta estava mais próxima do que eu imaginava. Eu decidi falar sobre um tema que hoje tem, em certa medida, assustado um pouco a administração pública, mas que também deveria estar no radar das empresas, especialmente das grandes empresas, como é dito aqui no painel, mas que eu acho que ainda não está, que é exatamente o processo estrutural. Eu vou explicar por quê. Eu vou fazer a minha apresentação aqui dividida em 2 partes. Em um primeiro momento, eu vou ter que falar da judicialização, para depois tentar dar um passo atrás e tentar mostrar para vocês como é importante que as empresas estejam com esse tema no radar e já comecem a pensar em alternativas para eventuais judicializações de ações estruturais contra elas. Em primeiro lugar, o que é um processo estrutural? Todo dia, se vocês chegarem em casa hoje para assistir o Jornal Nacional, vocês vão ver várias notícias que são totalmente contraditórias com o que a nossa Constituição diz. A nossa Constituição garante o meio ambiente, garante a educação, garante saúde, garante N direitos sociais, individuais, econômicos, culturais, mas basta o primeiro capítulo, a primeira parte do jornal, que vocês vão ver diversas situações que estão totalmente distantes do que a Constituição fala. E isso não é algo próprio do nosso país. Todos os países, em toda a área do direito, você vai encontrar isso. Uma distância entre o que a realidade mostra e o que o texto fala. Isso é normal. A grande diferença é em que medida essa diferenciação, esse espaço entre realidade e texto vai acontecer. Em alguns países essa distância vai ser menor, em outros países a distância vai ser maior, e a nossa tarefa, especialmente no direito, é sempre tentar diminuir o máximo possível essa distância entre o que o texto diz e o que a realidade mostra. Geralmente, quando a gente se depara com direitos fundamentais que exigem, por exemplo, política pública ou a atuação de grandes instituições, a gente espera que esses direitos sejam implementados especialmente pelo Executivo e pelo Legislativo. E é isso mesmo que tem que acontecer. Mas em vários casos, isso não ocorre. E a não ocorrência dessa implementação acaba gerando uma grave e generalizada violação de direitos fundamentais. Em alguns países, começando nos Estados Unidos, mas depois indo para outros países como Colômbia, Argentina, África do Sul, Índia e também chegando no Brasil, surgiu uma tentativa a partir do judiciário de lidar com problemas muito complexos que envolvem a persistente, grave e generalizada violação de direitos fundamentais. E essa solução ficou chamada processo estrutural. Esse processo ele é caracterizado por 3 coisas principais. Primeiro, o objeto dele. Geralmente, se você está dirigindo na rua e alguém bate no seu carro e a pessoa não quer pagar o estrago que ela fez, o que é que você vai fazer? Vai processar ela. E o que é que você quer especificamente? A reparação do direito que foi violado. Você geralmente, em um processo, seja ele individual ou coletivo, você geralmente pede uma indenização ou que a pessoa que devia estar fazendo algo para você e não está fazendo, que ela faça o que devia estar fazendo, ou se aquela pessoa processada está fazendo algo que ela não deveria fazer, que ela pare de fazer o que ela não deveria estar fazendo. É uma dessas 3 opções. No processo estrutural, o objeto não é esse. O processo estrutural tem como objeto uma parcela, um recorte da realidade que está de tal forma desorganizada que a forma como ela se apresenta gera
um conflito muito grave e gera essa grave violação de direitos fundamentais. Eu acho que o melhor exemplo disso, que talvez seja homologado inclusive agora à tarde no Supremo Tribunal Federal, é o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional. O que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado, em outubro, quando ele julgou a DPF 347? Ele não disse que faltava lei, pelo contrário, tem lei demais. Ele não disse que as leis existentes são inconstitucionais. O que ele disse é que a parede do sistema prisional que está caindo é inconstitucional. Que o chão urinado com 15 pessoas dormindo em cima desse chão, onde só deveriam estar 2, 3 pessoas, é inconstitucional. Que o fato de, nesses locais, não ter comida, ou quando tem, está estragada, isso é inconstitucional. Não é ato normativo, não é falta de lei, é a própria realidade. A forma como ela está organizada, que gera essa grave e sistemática violação de direitos fundamentais. E aí vem o segundo ponto. Se esse é o objeto, não adianta só, no caso do controle de constitucionalidade, dizer que aquela lei tem que ser jogada fora ou dizer que uma nova lei tem que ser criada. E aí a gente chega na segunda característica. Se o objeto é uma parte da realidade, o objetivo do processo estrutural não é reparar realidades passadas, mas gerar uma gradual transformação nesse estado de coisas problemático. Como, geralmente, o judiciário vai demandar que a instituição ou as instituições responsáveis por aquela realidade que está profundamente desorganizada apresentem por elas mesmas um plano de ação, explicando de forma detalhada e organizada como solucionar esse problema, dizendo quais são os recursos humanos, orçamentários ou materiais e imateriais que vão ser utilizados, a matriz de responsabilidade, a matriz de risco, o cronograma, as ações específicas, metas, indicadores. E quando se trata da administração pública, a gente não pede nada de outro mundo. Existe um manual de avaliação de políticas públicas ex ante do governo federal que a gestão pública deveria seguir e muitas vezes ela não segue. Então a gente pede o que eles já deviam estar fazendo, basicamente. Então, esse é o objetivo, gerar essa gradual transformação dessa realidade. Em um terceiro lugar, para acompanhar essa transformação, o judiciário geralmente, depois de proferir essa decisão pedindo um plano, ele mantém a jurisdição sobre o caso durante determinado período para acompanhar a transformação dessa realidade. E claro, o sistema prisional, ele não vai ficar perfeito em 3 anos, em 6 anos, e eu não quero ser cético, mas eu não sei se um dia ele vai ficar. Esse é um problema universal. De países ricos a países pobres, esse é um problema existente. Mas o objetivo do processo estrutural costuma ser o seguinte, eu gosto dessa analogia. Você encontra o paciente na UTI e você tenta tirar o paciente da UTI para a sala de recuperação, onde a partir dali ele consiga voltar a funcionar e a viver por si só e se recuperar normalmente. Esse é o objetivo do processo estrutural. E por que eu estou falando tudo isso, se eu só falei de instituição pública, de administração pública? Por que eu disse que isso poderia ser de interesse e deveria estar no radar das grandes empresas? Porque o processo estrutural, ele não é movido, apesar de no Brasil até agora ter sido assim, mas nos outros países não é, e nos Estados Unidos, onde ele começou, também não é. Ele não é movido só contra instituições públicas. Ele é movido contra qualquer instituição que esteja desorganizada e, ao estar desorganizada, esteja gerando uma grave e generalizada violação de direitos fundamentais. E eu digo isso de forma muito clara, porque, como membro da comissão de juristas para a elaboração do anteprojeto de lei de processo estrutural, uma coisa que tem sido muito dita lá, inclusive pelo relator Edilson Vitorelli, é que o projeto de lei ele não deve ser associado só a controle judicial de políticas públicas. Porque o processo estrutural ele pode ser utilizado em outras áreas, contra outras instituições e contra instituições privadas, especialmente em 3 situações. Primeiro, impactos ambientais muito grandes, quando acontece um desastre ambiental ou antes de acontecer, quando uma empresa está colocando em risco o meio ambiente com a sua atuação. Em segundo lugar, de forma interna, quando há uma sistemática violação dos direitos trabalhistas das pessoas que estão em uma grande empresa, e esse ponto é muito importante. Na comissão, a gente tem um ministro do TST, o ministro Balazeiro, que acabou de defender a tese de doutorado dele e publicou a tese, que é exatamente processo estrutural trabalhista. Tendo aqui, na parte ré, não as instituições públicas, mas instituições privadas que estão gerando uma grave violação de direitos trabalhistas na sua organização interna.
Em terceiro lugar, empresas que, por mais que não estejam gerando a violação do meio ambiente ou dos direitos trabalhistas, com a sua atuação estão gerando uma grave violação de direitos ou dos consumidores ou da sociedade no geral. E aqui eu pego um exemplo para tentar demonstrar sobre o que é que eu estou falando. Nesse terceiro caso, em 2020, a gente teve uma situação que ficou muito famosa no Brasil, acredito que vocês conheçam, que foram os casos de racismo do Carrefour. Em 2020, duas situações principais aconteceram. A primeira foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um senhor negro foi morto pelos seguranças do Carrefour, que em vez de só imobilizarem ou eventualmente retirarem ele do local, atacaram ele até que ele morresse dentro da instalação da empresa, dentro do supermercado. E pouco tempo depois vazou, não quero fazer uma comparação de mortes, mas eu acho que essa daqui foi até mais absurda, na minha opinião, vazou um vídeo onde um trabalhador do próprio Carrefour, negro, morreu durante o trabalho e o corpo dele foi escondido atrás de caixas dentro da empresa. A partir dessas duas situações, o Ministério Público Federal iniciou inquéritos civis contra o Carrefour e isso culminou em algo que nós chamamos hoje de TAC estrutural. Termo de ajustamento de conduta estrutural. Por que estrutural? Porque o termo ele não estava focado só em pagar uma indenização para a família da vítima. Foi pago. A última informação que eu vi é que tinha sido um pouco mais de R$1 bilhão. Teve o pagamento. Mas não foi só isso. O valor do TAC foi de R$150 milhões. Se só R$1 milhão foi para a família da vítima, o que é que aconteceu com os outros 150? O termo de ajustamento de conduta foi chamado estrutural porque o objetivo dele era fazer com que a própria empresa adotasse um plano de reestruturação interna para combater, em primeiro lugar, o racismo estrutural dentro da própria empresa, através da contratação de novos funcionários, de capacitação, de fortalecimento dos canais de denúncia e de readequação de procedimentos internos para investigar denúncias de racismo. E, além disso, existia um segundo eixo dentro desse TAC, onde o objetivo era gerar uma compensação à sociedade. Boa parte desse valor do TAC de 150 milhões, na verdade, foi revertido para bolsas de estudo para estudantes negros, para a criação de programas de conscientização ou para realização realmente de divulgações, de programações no combate ao racismo na sociedade. Inclusive, boa parte desses programas de bolsa e incentivo a estudo continuam sendo executados até esse ano de 2024. Em compensação, por causa do TAC que foi firmado, o Carrefour não sofreu uma ação civil pública e ele pôde assumir sozinho, entre aspas aqui, essa parte de desenvolver o seu plano e determinar como ele seria reestruturado para corrigir essa violação de direitos fundamentais que acontecia dentro da empresa. Dessa forma, e aí eu chego agora na desjudicialização, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu realmente acredito que as grandes empresas, elas tendem a ser um alvo, a partir de agora, maior de ações civis públicas, de inquéritos civis, que podem originar processo estrutural. E eu acho isso bom. Porque a partir do momento que você tem um instrumento como esse, que da mesma forma pode colocar a administração pública, entre aspas aqui, ou não entre aspas, contra a parede para dizer isso que você está fazendo é absurdo, e você tem que promover reajustes internos você mesmo, dizendo como, mas você precisa sair da inércia, precisa reconhecer o problema e precisa se readequar, isso também vai acontecer com grandes empresas. E se essas grandes empresas querem evitar a judicialização, nós temos aqui 3 alternativas básicas. A primeira é reconhecer essa realidade, reconhecer a existência que hoje já existe no Supremo e em outras instâncias do processo estrutural e reconhecer, inclusive, que o projeto de lei que está sendo elaborado, ele não fala só de controle judicial de políticas públicas, ele também fala de instituições privadas e de relações trabalhistas, e a partir disso, primeira coisa, desenvolver mecanismos internos que consigam identificar aonde está acontecendo, de forma generalizada e estrutural, violação de direitos fundamentais ou trabalhistas a partir da atividade da empresa. A atividade da empresa, ela
está gerando algum dano ou perigo ambiental? É possível corrigir estruturalmente esse problema antes de uma ação civil pública? Antes da judicialização? Esse tipo de preocupação não deve mais se tornar, e eu sei que empresas fazem isso, a gente às vezes pensa assim, não, eu já estou colocando no ônus dos meus gastos a judicialização. Vão ser ações individuais, eu vou ter que pagar R$3.000, R$4.000. Até agora funcionou assim, a conta-gotas. Mas o processo estrutural ele não vai focar no conta-gotas. Se ele for ajuizado, ele vai determinar em prazos curtos você reestruturar toda a instituição para se adequar àquela realidade. E, inclusive, nos Estados Unidos, quando a empresa ela resiste a isso, muitas vezes são nomeados administradores judiciais por um determinado período para que ele faça essa correção. Então, essa contabilidade de vale a pena pagar ações particulares a conta-gotas não vai mais funcionar em casos graves de ação estrutural. Então, a primeira alternativa, desenvolver mecanismos que reconheçam esse problema e façam reajustes automáticos. O próprio executivo, dentro da AGU agora, está fazendo isso. Exatamente para evitar judicializações futuras, eles já estão tentando identificar dentro da SGCT que tipo de falhas graves podem permitir a judicialização de ADPFs estruturais para tentar corrigir esse problema previamente. Segunda situação, não consegui identificar antes, já foi aberto um inquérito civil. E é possível ajuizar uma ação civil pública contra a empresa. A melhor alternativa foi o que o Carrefour fez. Reconhecer o problema e, de imediato, propor medidas práticas, realmente efetivas, para transformar a realidade da empresa. O Carrefour, e nesse ponto ele merece o mérito, ele não negou o problema, ele reconheceu a existência do racismo estrutural dentro do termo de reajustamento de conduta e ele colocou uma grande quantidade assim, de recursos, não só para reparar, e a reparação foi realmente feita rapidamente, para reparar a família da vítima e pagar uma indenização, mas para dar uma resposta estrutural interna e externa para o problema que foi identificado. Então, a segunda solução para evitar a judicialização é o Ministério Público está aqui apontando uma falha estrutural, como é que eu posso negociar com ele para eventualmente solucionar esse problema internamente e eu mesmo desenvolver o meu plano? Terceiro lugar, as outras duas coisas não funcionaram. E aí a ação civil pública chegou. Nesse momento, onde uma ação estrutural já está sendo conduzida, e a gente vê isso muito no Supremo, tanto eu como a Matriz, a gente trabalha muito junto em audiências de contextualização ou de conciliação, o processo estrutural, idealmente, e isso está lá no projeto de lei, ele precisa ser conduzido de forma dialógica e cooperativa. E uma coisa que eu falo para o pessoal da AGU, e no início eles não entendiam muito isso, mas agora tem funcionado bem, é que quanto mais a pessoa ou a pessoa jurídica, no caso, que está sendo processada, contribuir para, de fato, fazer um plano bom, com metas, com indicadores, bem organizado, reconhecendo o problema e negociando com a outra parte para dizer, olha, isso aqui não dá para fazer agora. Isso aqui eu consigo fazer, mas só em parte. Isso aqui eu não consigo esse ano, mas eu consigo prever para um outro momento. Quanto mais o réu for disposto a conversar sobre isso e fazer um plano viável, mais rápido o processo estrutural termina. Porque, mais uma vez, ele não vai durar para sempre, ele não vai durar até o final do plano do Carrefour, ele não vai durar até o final de todo o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional, ele não vai ser eterno e nem deve ser, nem pode ser, nem no público, nem no privado. Mas ele precisa, pelo menos, gerar uma transformação básica e efetiva na instituição, seja ela pública, seja ela privada. Espero que eu não tenha chocado muito com as informações vocês. Foi um prazer estar aqui nessa manhã. E eu espero que, pelo menos, apesar de não ser da área, de não ser da desjudicialização, nem do direito empresarial, eu tenha conseguido apresentar um novo tema que talvez esteja passando despercebido, mas que precisa de mais atenção, não só no setor público, mas também e especialmente no setor privado. Obrigado. Muito bem, aproveitando a função de mediador que me foi delegada, né, dizer que nesses 10 minutos que faltam, concordamos aqui em deixar para as considerações finais do João e minha, né, para que a gente possa encerrar aqui o painel, equilibrando um pouco o tempo, né, do painel entre os nossos debatedores. Então, já nessa linha de considerações finais, João, dizer, Trícia e Matheus, que esse é um tema que com certeza tem várias nuances, perspectivas. Quando a gente fala da desjudicialização,
no Brasil, a gente está falando de um sonho que não está tão distante, né? Pensar num Brasil onde processos tributários sejam resolvidos em meses e não em anos. Pensar num Brasil onde a solução dos litígios seja pelo diálogo e não pelo conflito, pela litigância. E pensar num Brasil onde a eficiência supere a burocracia, eu acredito que é o rumo, é a meta que todos nós buscamos. E quando a gente fala, né, dessa discussão dentro do parlamento, de trazer conceitos de transação tributária, mediação tributária, conciliação tributária, administrativa, para dentro dessa forma de solução dos litígios, que aonde o polo passivo, quando é a União principalmente, é o que mais demora, as execuções fiscais que foram faladas aqui, né, nós já estamos trazendo, positivando na lei, a regulamentação do CNJ para que processos de execução fiscal até 60 salários mínimos sejam, né, feitos de forma extrajudicial, conduzido pelos cartórios, por exemplo, que são atividades suplementares a essa atividade estatal judicial, ela traz esse conceito, né, de que a gente possa avançar. Eu mais uma vez, digo que quando a gente avança nessa solução do processo administrativo tributário, a gente complementa toda a mudança que a gente quer com reforma tributária. Como eu disse, tem algo que tem muita divergência nesse tema, mas tem uma convergência. O nosso atual modelo está esgotado. Ele é arcaico, é obsoleto, é ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir. Como eu disse, nos joga nas últimas posições, como nos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. Mas reformar não é apenas mudar a letra fria da lei. Essa talvez seja até a parte mais fácil. Reforma tributária no Brasil é uma mudança de cultura, e mudar a cultura é sim um grande desafio, porque é mudar o homem, é mudar a estrutura, é mudar tudo aquilo que vem sendo pensado, e até aproveitando o paradoxo, de forma estrutural, né, no Brasil há tanto tempo. É difícil ver, né, um empreendedor, um cidadão que aceite dar esse passo no escuro. É um manicômio tributário? É um manicômio tributário, mas aprenderam a sobreviver nesse caos. Como é que eu saio desse caos para um modelo mais simples? É o IVA. Claro que no Brasil, até para copiar, dá trabalho, né? A gente foi buscar no OCDE aquilo que é praticado nas economias mais desenvolvidas do mundo, mas aqui resolveram fazer um IVA dual para atender a 3 níveis de federação. Então, sonhando com esse Brasil que resolva seus problemas estruturais. E aí me permita, Matheus, até agregar, você trouxe o exemplo de uma empresa, mas o problema não está só na empresa, o problema é da sociedade. O racismo estrutural, ele é da sociedade, é uma mudança de cultura que tem que ser feita. Até dentro do próprio judiciário existe, a gente vê a questão de aplicações de penas, né, que para negros é diferente da aplicação de penas para brancos. Então, acho que tem que ser mudado de dentro para fora, para que a gente consiga realmente fazer o alcance do que precisa. Concluo aqui dizendo que, da nossa parte, a porta está aberta, está estendida, e foi uma honra poder representar o parlamento na discussão do Expo Júri. Muito obrigado. Muito bem, né? Registrar mais uma vez a felicidade de estar aqui com 2 registros, senador, e minha amiga Trícia. Nós somos muito gratos ao Senado Federal e ao senador Ferraço, do Espírito Santo, a propósito da Lei 13.140, que tramitou num prazo recorde de 6 meses, e o apoio do então ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. Quer dizer, ali houve um debate dentro do Senado, nós estamos falando de 10 anos atrás, né, uma compreensão da importância, e o Senado vem construindo tijolo a tijolo a tentativa de ajudar a resolver um problema que é complexo e, portanto, as soluções também são complexas. O outro, para materializar aquilo que eu falei aqui para todos nós, professora Trícia, como você se referiu ao consumidor.gov, e eu repito, o Banco do Brasil é uma empresa de mercado, dá lucro, as ações estão lá em cima, mas ela tem espírito público. O consumidor.gov, hoje, com mais de 10 milhões de casos solucionados, a plataforma mais especial que já foi construída, é uma iniciativa do Banco do Brasil, e eu vou dizer o nome dele, desenvolvida por um rapaz chamado Daniel Rocha Elias, da Diretoria de Tecnologia,
e um item de um capítulo da tese de doutoramento de uma pessoa que trabalha lá na diretoria jurídica. E nós doamos essa plataforma para o Ministério da Justiça. Eu faço questão de fazer esse registro, porque muita gente às vezes não sabe, né? Liderado por um vice-presidente, que Deus o tenha em bom lugar, Walter Maliani, falecido há uns 3 ou 4 anos. Então, esses detalhes eles precisam ser colocados. E como reflexão, para as empresas e para as pessoas, a desjudicialização é possível, porque a desjudicialização é um movimento vinculado à cultura, não é um dado da natureza. Dado da natureza, muitas vezes, a gente não pode resolver. Mas dado da cultura, a gente tem condições de resolver. Porque tem empresas que estão mais judicializadas e outras que estão menos judicializadas. Essa é uma realidade que a gente precisa encarar e ter coragem de fazer isso. Desjudicialização não é terra para a gente que anda arrastando os pés, porque dá mais trabalho do que você fazer o processo judicial. É por isso que muitas vezes não anda. Trícia e Mateus estão lá, sofrendo do Supremo, se arrastando com muitas coisas, porque, às vezes, é melhor ir para a jurisdição, bota o CPC e acaba com esse negócio. Né? Então, não é terra. Então, é possível fazer, porque não é um dado da natureza, é um dado da cultura. Okay. E esse dado da cultura, a gente transforma com muito trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez a companhia e a alegria de estar com todos vocês aqui. Muito obrigado. Está já piscando ali, todos nós estamos vendo, né? Completamos 1 hora, precisamos encerrar. Então, é dito e feito. Mateus, Trícia, Efraim, João, todos nós agradecemos a audiência de vocês. Obrigado.